falar nos termos sáfico, duárico e aquileano? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Estamos na semana da visibilidade bissexual e é por isso que, exclusivamente nessa semana aqui no canal, está saindo vídeo todos os dias. Inclusive, se você não for inscrito, já se inscreve agora mesmo para não perder nenhum dos conteúdos que estão saindo. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre bissexualidade dentro de relacionamentos. Sendo mais específica, sobre a visibilidade da bissexualidade dentro dos relacionamentos. Por isso que eu te questionei no começo desse vídeo se você já escutou os termos sáfico, duárico e aquileano. Para quem já ouviu esses termos antes e não sabe o que é ou não conseguiu entender muito bem o que é, e para quem não faz a mínima ideia do que eu tô falando, vou explicar para vocês esses termos agora. Os termos sáfico, aquileano e duárico são termos que nós utilizamos quando vamos nos referir a pessoas dentro de relacionamentos em que a gente não sabe qual é a sexualidade das pessoas ou quando as pessoas dentro daquela relação têm sexualidades diferentes. Por exemplo, mês passado aqui no canal saiu um vídeo em que eu falei sobre a importância de Nick Nelson se reafirmar bissexual. E lá nesse vídeo eu comentei sobre Nick e Charlie não serem um casal gay. Nick e Charlie, para quem não lembra, é o casal principal da série Heartstopper. Se você me assiste, é claro que você lembra disso, né? Nick e Charlie são um casal aquileano e não um casal gay. E por que isso? Porque apenas um dos dois dessa relação é gay. Nick é bissexual e Charlie é gay. Isso faz deles um casal aquileano. Então, se dois homens ou duas pessoas alinhadas ao gênero masculino se relacionam e eles possuem sexualidades diferentes ou desconhecidas, nós chamamos esse casal de casal aquileano. Outro exemplo para vocês. Paige Evans e AJ Campos, personagens do filme Crush, Amor Colorido, não são um casal lésbico. E isso porque apenas Paige é lésbica. AJ é bissexual. Sendo assim, elas são um casal sáfico. Se duas mulheres ou pessoas alinhadas ao gênero feminino se relacionam e a gente não sabe a sexualidade delas ou elas têm sexualidades diferentes, a gente chama esse casal de casal sáfico. Mas o que seria então um casal duárico? Vou pegar outro exemplo da ficção. Nesse caso aqui, o exemplo de Chris e Henrique do livro Mais e Se Ele Ficar. Quando eu falo de Chris e Henrique, que é uma mulher cis e um homem cis, você pode estar pensando aí que talvez eles sejam um casal hétero. Porém, não. Henrique e Chris são um casal duárico. Isso porque, se duas pessoas de gêneros opostos se relacionam e elas têm sexualidades diferentes ou desconhecidas, a gente chama esse casal de casal duárico. Consegui clarear isso aí na mente de vocês? Então, pessoas alinhadas ao gênero masculino, aquileano. Pessoas alinhadas ao gênero feminino, sáfico. Pessoas de gêneros opostos, duárico. E é claro que com os detalhes que eu trouxe de sexualidades diferentes ou desconhecidas. Mas por que eu tô falando isso desses termos sáfico, duárico e aquileano? Qual é a importância da gente falar sobre isso? Da gente incrementar isso na nossa vida. É importante a gente utilizar esses termos para que a gente não cause apagamento de identidades, apagamento de sexualidades. Principalmente porque as sexualidades que são apagadas na maioria das vezes quando a gente traz esse assunto são as sexualidades monodicentes, ou seja, bissexuais e pansexuais. Por isso que esse tema tá rolando essa semana no mês da visibilidade bissexual. Os termos são para abraçar todas as pessoas, incluir as pessoas e não excluir. Dizer que eu estou num relacionamento lésbico porque eu namoro uma mulher é me apagar, é me invisibilizar. Porque eu não estou num relacionamento lésbico se eu não sou lésbica. Eu sou bissexual, assumida bissexual, grito que sou bissexual. E apagar a minha bissexualidade é apagar uma parte muito importante de mim, porque a bissexualidade faz parte da minha identidade. E é claro que se você conhecer um casal de mulheres em que ambas são lésbicas, você pode sim dizer que esse é um casal lésbico. Não há problema algum, porque ali realmente terão lésbicas envolvidas. Esse relacionamento realmente vai ser um relacionamento lésbico. A pauta aqui que eu tô trazendo é justamente sobre sexualidades diferentes dentro da mesma relação ou sexualidades desconhecidas. Afinal, se você vê um cara com um outro cara juntos e eles são um casal, você não pode presumir que eles são
gays. Eles são um casal gay porque você não os conhece. E pode até ser que eles sejam gays, mas você não pode afirmar isso apenas por suposições da sua cabeça. Por que dizer, eles são um casal gay, se você pode apenas dizer que eles são um casal? Ou se você quer especificar o gênero, que ainda assim também é um pouco complicado, né? Já que você não pode dizer o gênero de alguém simplesmente olhando a aparência daquela pessoa, você diz que aquele casal ali é um casal de rapazes. Mas ainda assim tenha cuidado com isso também, porque como eu acabei de falar, tenha cuidado com dizer qual é o gênero da pessoa só olhando a aparência dela. Na verdade, esse tipo de coisa tem que ser parada sempre, né? Você gosta de presumir o que outra pessoa é, qual a identidade da outra pessoa, qual é a sexualidade da outra pessoa a partir da aparência que a pessoa tem. É importante falar sobre a utilização desses termos porque eles destacam a nossa individualidade. Nós somos para além de nossos relacionamentos e nós somos, inclusive, independente deles. Inclusive, é necessário quebrar essa ideia de que nós só iremos ser bissexuais se estivermos dentro de determinadas relações. Apesar que essa ideia é falha por si só, mesmo por quem a reproduz, porque se estivermos dentro de determinadas relações, vão nos invisibilizar e dizer que nós somos gays, lésbicas ou héteros. E a gente vai ser bissexual sempre. Os bissexuais, independente de relações românticas, se a gente tá dentro delas, se a gente tá fora dela, independente do gênero da pessoa com quem a gente resolveu se relacionar, independente se a pessoa tem gênero e independente de quantas pessoas estão envolvidas ali. Independente de estar numa relação ou não, independente da configuração dessa relação. E é por isso mesmo que é tão importante a gente se reafirmar quando nos negarem e nos invisibilizarem, que foi a pauta do assunto que eu trouxe no outro vídeo, que eu vou deixar o link para ele disponível aqui na descrição. E é importante essa reafirmação, principalmente quando a gente estiver falando sobre relacionamentos. Então, se alguém estiver dentro de uma relação com alguém do mesmo gênero alinhado ao seu, não deixe essa pessoa te calar e dizer que você é monossexual se você não é monossexual. Afirme que é bissexual. Nem ligue se a pessoa achar ruim ou qualquer coisa do tipo, porque a pessoa está violentando você primeiro. E na verdade a sua reação não é violência, né? Diferente do que ela tá fazendo com você. Então nessas pequenas negações, entre muitas aspas, porque de pequeno isso não tem nada, a nossa mente vai sendo minada e nós vamos nos negando internamente. Esse processo de negação que nós deixamos de ser quem somos. Não com totalidade, porque a gente não vai deixar de ser bissexual, mas a gente vai negar a nossa bissexualidade. Negar por conta dessas violências que a gente acaba passando. E eu te digo isso por experiência própria. Eu já me neguei bissexual e disse que eu era lésbica. Não é que eu achei que eu era lésbica antes e depois entendi a minha bissexualidade. Não. Eu sabia que eu era bissexual, só que eu ainda não tinha total compreendimento de todas as coisas que isso envolvia. Eu não entendia muito da minha própria sexualidade, principalmente porque eu via muito pouco sobre isso. E nesse processo da maior compreensão da minha bissexualidade, eu fui sendo negada, porque eu estava entendendo mais sobre a minha bissexualidade enquanto eu namorava uma mulher. E nesse processo de estar namorando uma mulher e tentando entender a minha bissexualidade, eu estava assim invisibilizada por todos os cantos. Inclusive na ideia de, pronto, agora você escolheu aonde você quer ficar. Você decidiu aonde você quer ficar. Porque a minha ideia, quando eu estava com ela, era continuar com ela, casar e viver a vida inteira. O plano era esse. E se o meu plano era esse, todo mundo entendeu que, pronto, eu escolhi um lado. Eu sou lésbica. E eu, infelizmente, acreditei nisso de tanta violência que eu passei ouvindo de todas as pessoas, esse tipo de coisa. Inclusive da própria, que ao invés de me incentivar a me entender, também dizia que eu era lésbica mesmo. E a minha querida gata subiu na minha mesa. E é por isso que eu não ponho coisa nessa parede, porque esse tipo de coisa acontece. E só não foi rasgado nada agora porque eu tô aqui, porque se eu não tivesse, teria sido rasgado. Mas enfim, voltando. Eu me neguei porque me negaram demais. E me negaram tanto que eu acreditei nisso. A minha cabeça foi minada por muita coisa que fez com que eu pensasse que realmente eu deveria ser lésbica, porque eu tava sentindo aquelas coisas e provavelmente eu tava sentindo aquilo porque eu era lésbica. O bom é que, é bom entre aspas porque foi um processo, né? É que dentro dessa relação mesmo eu entendi quem eu era. Eu entendi que eu era, na verdade, bissexual sim.
Não tinha problema nenhum eu ser bissexual. Fazia parte da minha identidade. E, inclusive, os sentimentos que eu sentia pela minha companheira da época, eu sentia justamente porque eu sou bissexual. Essa questão da minha negação não durou muito tempo, porque mesmo eu afirmando que eu era lésbica, foi um período curto. E, na verdade, pouco eu falava da minha sexualidade. Eu meio que estava em conflito. Por que eu estava em conflito? Porque eu não era lésbica. E eu só dizia que eu era lésbica porque eu tava cansada de sofrer violência. Então eu pensava, tá, eu devo ser lésbica. Só que eu não tava 100% confortável com isso, porque na verdade eu nunca fui lésbica. Eu só estava sofrendo bifobia, negando a minha identidade, negando a minha bissexualidade. E negar a minha bissexualidade era me negar, era negar quem eu sou, era negar a minha identidade. E se eu achava que eu fazia parte de um casal lésbico, como é que eu não ia me negar, né? Só que eu fazia parte de um casal sáfico, porque éramos duas pessoas alinhadas ao feminino com sexualidades diferentes. Você conseguiu visualizar ainda mais a importância de utilizarmos os termos com esses exemplos ainda mais claros que eu trouxe agora, falando sobre a minha vivência? Então apliquem esses termos nas suas vidas, porque isso é importante demais para as nossas histórias, para as nossas vivências, para as nossas identidades. É claro que se você não falava antes porque não os conhecia, tá tudo bem. Não precisa se desculpar por causa disso ou achar que isso é um absurdo porque você não falava antes. Não tem problema, você não conhecia. Eu também não conhecia um dia, tanto é que dizia que eu fazia parte de um casal lésbico e eu conheci os termos aquileano e duálico mais recente. Sáfico já é uma coisa que eu conheço há mais tempo, principalmente porque a minha vivência é mais direta. Então, quando eu conheci o termo sáfico, inclusive eu fiquei muito feliz, porque eu vi que nossa, existe um termo para abraçar a mim sem que eu seja invisibilizada numa relação. Os termos duárico e aquileano, que foi uma coisa mais recente que eu conheci, mas assim que eu os conheci, eu comecei a aplicar no meu dia a dia, aplicar na vida, aplicar quando eu falava sobre algum casal, aplicar quando eu falava sobre alguma história que tem um homem e uma mulher se relacionando, aplicar em alguma história em que eu via dois homens se relacionando. E quanto mais a gente fala, mais fácil fica ter esses termos na nossa vida e não fazer com que a gente esqueça os seus nomes. Porque é super normal quando você começa a falar uma coisa há pouco tempo, você não se lembrar. Você acha que quando eu comecei a utilizar o termo sáfico, mesmo esse termo sendo algo que me contempla, eu lembrava o tempo todo no começo? Eu comecei a lembrar com a frequência do uso. Então comece a falar esses termos, porque isso vai ajudar bastante a você a guardar eles na sua cabeça. E é claro que uma coisa era você não falar quando você não conhecia os termos. E a outra é você não falar agora que já conhece. Porque isso aí é ignorar o que a gente está pedindo para que você possa fazer, que vai ajudar demais na nossa luta. É uma coisa simples que ajuda muito a gente a não sumir. E se por acaso tiver alguém aí pensando, ai gente, que coisa chata, mais termos pra gente falar, mais palavras pra gente falar, por que isso? Porque tem que complicar tudo. Esse tipo de coisa tem a mesma energia das pessoas que reclamam porque a sigla LGBTQIAPN+, aumentou, dizendo que a quantidade de letras dificulta as pessoas a nos respeitarem, as pessoas a nos compreenderem. Sendo que quem quer nos respeitar, vai nos respeitar, independente do tamanho da sigla que exista. Afinal, quando a sigla era GLS, a gente tinha mais respeito do que a gente tem hoje? Quando nem existia uma sigla e todo mundo era homossexual, a gente tinha mais respeito do que a gente tem hoje? Era mais fácil? A gente apanhava menos, a gente morria menos? A gente era respeitado? A gente era visto como ser humano? Então não fale essas besteiras e pode continuar dizendo LGBT+, sem problemas. Dizer LGBT+, não vai fazer ninguém entrar na sua casa e chutar o seu rosto. Pode continuar falando assim, se você acha que é muito difícil falar LGBTQIAPN+. Não tem problema. Diga LGBT+. Mas diga consciente de que existem muitas letras dentro dessa comunidade. Nós somos muitos, nós somos plurais, nós temos diversidade.
E existe um porquê para cada letra adicionada à sigla e a gente falar mais sobre isso. Então não fale esse tipo de coisa, porque isso sim é nos desrespeitar. E aí, posso contar contigo nessa? Vai começar a adotar esses termos na sua vida também? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda demais na criação de conteúdo. E também compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas possam conhecer esses termos e aplicar na vida delas também. Se você aprecia a minha criação de conteúdo aqui na internet, não esqueça de considerar se tornar meu apoiador. Link para o meu Apoia-se disponível aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado um like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!